Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje eu tô muito animada e muito feliz porque a gente vai falar sobre Dark. E se você ainda não assistiu a Dark, corre pra assistir, porque é uma das melhores séries da atualidade. Inaugurando os nossos vídeos sobre Dark, hoje a gente vai falar sobre quem é o Alexander Kuller, ou Alexander Tiedemann, ou Boris Newald. Eita pessoa pra ter nome, né? Esse aí não quer ser achado mesmo. Lá na primeira temporada, a gente foi apresentado ao jovem Alexander em 1986. Ele aparece lá nos bosques fugindo de alguém que a gente não sabe quem, e tem barulho de sirene, helicóptero, como se ele estivesse sendo perseguido pela polícia. Mas ele interrompe a fuga dele para resgatar a Regina. Ela tá sofrendo ameaças do jovem Ulrich e da jovem Katerina, porque a Hannah contou para todo mundo que foi a Regina que contou pro avô dela, o Egon Tiedemann, que o Ulrich teria estuprado a Katerina. O Alexander estava ferido com um ferimento provavelmente proveniente de bala, e a Regina ajuda ele. Ele então fala para Regina que o nome dele seria Alexander Kuller. Só que aí a Hannah, ela vê o Alexander escondendo dentro de uma caixinha um passaporte, e ele enterra isso lá nos meios dos bosques de Vinden. A Hannah, que estava espionando ele, desenterra essa caixinha e verifica que tinha um passaporte lá dentro. E o nome desse passaporte era de Boris Newald. Ou seja, lá na primeira temporada a gente descobriu que o marido da Regina, o Alexander Kuller, que depois que se casou com ela, pegou o nome da mulher e passou a se chamar Alexander Tiedemann, mentiu sobre a origem dele. Na verdade, não foi nem origem, ele mentiu sobre o nome dele. Então, quem é conhecido em 2019 como Alexander Tiedemann, na verdade é Boris Newald. E aí, vamos lá. Quem, afinal de contas, é Boris Newald? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar de uma teoria que a gente já tinha colocado num post que a gente fez lá na primeira temporada. Depois você acessa o site, a gente vai deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo, sobre a origem do sobrenome Newald. Na verdade, uma teoria plausível é que Newald nada mais é do que a junção dos sobrenomes Nielsen, da família Nielsen na série, com a família Kahnwald. E aí então a gente passa a ter duas possíveis teorias sobre a origem do Alexander Kuller, que na verdade é o Boris Newald. A primeira teoria surgiu com a viagem no tempo da Hannah. Nessa segunda temporada a gente descobre que a Hannah viajou de 2020 para 1954. Ela foi para 1954 atrás do Ulrich Nielsen. Ela queria ouvir do Ulrich que ele era apaixonado por ela, que ele largaria a Katarina. Ele até falou isso, mas ela percebe que ele estava só falando tudo que ela queria ouvir, que não era verdadeiro o sentimento dele por ela. Então o que ela faz? Ela deixa o Ulrich para apodrecer na cadeia, e a gente sabe que de fato ele apodreceu lá no manicômio porque ele aparece preso ainda em 1986. Se ela tivesse mudado de ideia, a gente teria visto o Ulrich solto em 1986, só que a gente vê ele preso no manicômio. Apesar de não ter conseguido se reconciliar com o Ulrich, a Hannah decide continuar sim em 1954. Ela fala que ela não tem mais nada na vida dela, ela quer recomeçar lá. Nesse caso, então, a gente tem uma Kahnwald em 1954, que é a Hannah. Para que a Hannah fosse a mãe do Boris, a gente teria que ter alguém Nielsen em 1954 também. E o único Nielsen que a gente tem em 1954 é o Tronte, filho da Agnes, com alguém que a gente ainda não sabe quem é. Só que existem vários problemas para essa teoria de que o Boris seria filho da Hannah. Primeiro de tudo é que a Hannah, em 1954, ela deve ter mais ou menos uns 40 anos quando ela viaja no tempo. O Tronte, nessa época, era uma criança. Então seria difícil que eles fossem um casal. Além disso, ela parece flertar um pouco com o Egon Tiedemann, dando a entender que ela vai ter algum caso com o inspetor. E para completar, a Hannah fala pro Egon que o nome dela é Katarina Nielsen. Ela se passa por mulher do Ulrich. Então ninguém sabe que o nome verdadeiro dela é Hannah Kahnwald. Se ela fosse ter filhos em 1954, eles seriam nomeados Nielsen e não Kahnwald, ou muito menos Newald. Então a gente não aposta as nossas fichas nessa teoria. A gente aposta na mesma teoria que a gente já tinha falado lá no post sobre a primeira temporada de Dark. Pra gente, o Boris Newald é filho do Jonas Kahnwald com a Martha Nielsen. Como a Martha tinha morrido, como ela não sobreviveu ao apocalipse, a gente ficou meio na dúvida se isso seria verdade ou não. Só que lá no finalzinho do segundo tempo do jogo, a Martha aparece apesar de morta. A Martha original morre, o Adam mata ela como um processo de finalização dele de se tornar o Adam, mas uma Martha de uma realidade alternativa surge. É uma Martha provavelmente de um mundo mais futurista, porque o mecanismo que ela tem de viajar no tempo é bem compacto, bem pequenininho, todo modernoso. E a Martha surge, aparece pro Jonas falando que eles não têm tempo pra conversa, e a questão não é quem ela é e de onde ela é, mas sim de qual mundo, dando a entender que Dark agora vai abordar também um multiverso. Mas isso é um tema pra outro
outro vídeo. Sigmundos, deixa o seu like. O que é importante pra gente agora é saber que a Marta resgatou o Jonas antes do apocalipse e levou ele, muito provavelmente, pro mundo dela, pra essa realidade alternativa em que provavelmente eles estão já num mundo mais modernoso e futurista. Eles teriam vivido lá, nesse mundo alternativo, teriam tido um filho, o Boris Newald, que seria a junção do sobrenome dos dois. O Boris teria crescido com eles lá e por algum motivo que a gente ainda não sabe, eles tiveram que mandar o Boris pra essa realidade que a gente vai chamar de original, que é a que se passa toda a série. O Boris então chega a Vinden. Antes de chegar a Vinden, na verdade, ele vai pra uma cidade chamada Marburg e mata, ou supostamente, a gente ainda não tem isso confirmado, mata o verdadeiro Alexander Köhler, que é o irmão do inspetor Clausen, que chega em Vinden pra tentar descobrir o mistério do desaparecimento dos meninos. Considerando que ele chega lá e mata esse Alexander Köhler, por que ele mataria o Alexander? Muito provavelmente ele mataria porque o Alexander de alguma forma também estaria envolvido no apocalipse. E aí lá no finalzinho da série aparece em determinado episódio o Alexander lendo um jornal. Era um jornal que falava que mesmo após 33 anos um assassinato não tinha sido resolvido em Marburg e a busca pelos dois fugitivos permanecia. É importante a gente focar nesses dois fugitivos. Partindo do pressuposto que o Boris Newald tomou a identidade do Alexander Köhler, ele deve estar sim envolvido nesse crime. E quem seria o outro cúmplice dele? Muito provavelmente a gente só consegue pensar na Marta ou no Jonas. Afinal de contas, foram eles dois que enviaram o Boris com essa missão de tentar deter o apocalipse. E para eles conseguirem sucesso nessa missão, eles tiveram que provavelmente eliminar o verdadeiro Alexander Köhler. E por que o Boris Newald queria se casar com a Regina? Por que isso fazia parte do destino dele? Essa resposta a gente recebeu no primeiro episódio da segunda temporada. Mas é difícil a gente perceber porque esse momento ele tá bem ali, bem desapercebido, quase pra você não enxergar. No primeiro episódio da série, faltavam 6 dias pro apocalipse. Era o dia 21 de junho de 2020. Há uma cena nesse episódio em que o Boris Newald, fantasiado de Alexander Tiedemann, ele faz um discurso pra toda a usina nuclear. Ele fala pra todos os seus funcionários que chegou a hora de dizer adeus e que apesar da energia nuclear ser muito limpa, o mundo tá pressionando e eles vão ter que então, em 6 dias, parar com todas as atividades da usina. Sim, você ouviu certo. 6 dias. Depois, lá no final dessa segunda temporada, no 8º episódio, quando ele já está preso, o inspetor Clausen fala pra ele que ele conseguiu um mandado de busca e apreensão na usina nuclear. O Alexander fica pálido, ele fica desesperado. E aí ele vira pro Wöhler, que era um dos amigos dele na polícia e era a pessoa na polícia que ajudava ele a encobertar o lixo nuclear. Ele vira pro Wöhler e fala: pelo amor de Deus, você não pode deixar ele entrar na usina. Porque isso, lá no 8º episódio, a gente já está no dia 27 de junho de 2020. Ou seja, no dia do apocalipse. Não foi à toa, gente, que o Boris Newald estava querendo fechar a usina nuclear em 6 dias. Ele estava querendo fechar a usina porque ele sabia que no dia 27 de junho ia acontecer o apocalipse. Ele estava lá para tentar impedir desde o início. Era destino ele cruzar com a Regina. Era destino ele casar com ela. Foi meio que um casamento arranjado. A gente nem sabe se ele era apaixonado pela Regina, mas era o destino dele fazer isso. Ele levou a missão muito a sério, mas infelizmente ele preso não conseguiu conter o Clausen, que chegou lá na usina, abriu todos os barris que continham lixo nuclear e começou o apocalipse. E aí a gente vai pro último tópico desse mistério. Lá no 7º episódio da segunda temporada, quando o Clausen consegue prender o Alexander, ele finalmente revela pro Alexander que ele é irmão do verdadeiro Alexander Köhler. E ele estava esse tempo todo, desde 1986, tentando descobrir o paradeiro do irmão. E aí ele revela que foi muito difícil chegar no Alexander Tiedemann, porque o Boris, ele tomou o sobrenome da Regina, de forma muito inteligente, porque ele não queria ser encontrado. Então foi muito difícil pro inspetor Clausen encontrar o Boris Newald. Mas ele fala que quando ele estava quase desistindo, ele recebeu uma ajudinha de um amigo anônimo. E aí o inspetor Clausen lê pro Alexander uma carta super enigmática. E se você quiser saber os detalhes dessa carta, a gente vai deixar aqui linkado na descrição do vídeo o nosso post, que essa carta tá lá na íntegra. Mas basicamente o que a carta tava falando pro Alexander é: vá para Vinden, o mistério sobre o desaparecimento do seu irmão tá lá. E ora, veja você, se a gente estiver considerando a teoria de que o Boris Newald é filho da Marta e do Jonas, e tanto Marta quanto Jonas querem conter o apocalipse, se o Boris quer conter o apocalipse, quem tá ajudando o inspetor Clausen só pode ser quem quer o apocalipse. E quem que a gente sabe na série que quer o apocalipse mais que tudo? A galera da Irmandade do Sigmundus Creatus Est, que é governada e encabeçada pelo Adam, que é também bizarramente o Jonas mais velho, né? Mas tudo bem.
Ou seja, a gente ainda não tem certeza sobre quem tá por trás de ter enviado a carta pro Clausen, mas tudo indica que foi alguém dentro da Sigmundus. E essas foram as nossas teorias sobre quem é Alexander Kohler / Alexander Tiedemann / Boris Niewald e de onde ele veio, o que ele veio fazer em Winden. Mas e você? Você tem alguma outra teoria? Deixa pra gente aqui nos comentários que Dark, meu amigo, só falando muito sobre, pensando muito e lendo muito, porque que série desgracenta. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas sobre o universo pop e também sobre Dark. Fica de olho que a gente ainda vai falar muito sobre essa segunda temporada de Dark. Um beijo e até a próxima!